Maratona Bíblica. Como é que vocês estão, queridos? Hoje é dia de Maratona Bíblica, trazendo aqui para vocês Gênesis 40. Nós paramos no 39. Aqui, como a gente já vê que depois dessas coisas, a prisão revela o tanto o justo quanto o ímpio sofre neste mundo, certo? E aconteceu que depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito, o seu padeiro, ofereceu o seu senhor, o rei do Egito. Vamos lá. José ele foi levado à prisão, aqui no versículo 1 ao 3. Ele estava onde estava ali o copeiro e o padeiro do faraó, e presos por terem desagradado ao rei. Então, o copeiro e o padeiro, eles tiveram sonhos da mesma noite, mas ninguém conseguia interpretar. E aqui no 40, versos 4, que o capitão de guarda pôs o cargo a José, né? Pô-los o cargo de José para os servirem se estiverem muitos dias na prisão. Aqui o que eu vi que José encontrou aqui os abatidos e perguntou por que estavam tão tristes. E eles explicaram que haviam sonhado, mas ninguém podia interpretar os sonhos de José. Aliás, os sonhos do copeiro e o padeiro. Queridos, corrigindo aqui, tá? José, ele diz que não pertencem ali a interpretação a ele, mas a Deus, certo? Não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me, por favor. Aí, o que acontece? O copeiro contou o seu sonho, que diante dele estava ali uma videira com 3 ramos que floresciam. E os ramos davam uvas. E ele pegou as uvas, espremendo na taça de Faraó, e entregou ao rei. Aqui no 40, versos 10 ao 12, José interpretou o sonho do copeiro. Em 3 dias ele seria restaurado ao seu cargo e colocaria a taça de Faraó em suas mãos como antes. Aqui no 40, versos 13 ao 15, José ele perguntou ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse restituído, e pediu que mencionasse ali a sua situação a Faraó e o tirasse da prisão, pois estava ali injustamente preso, né? E o padeiro contou o sonho dele, que estava 3 cestas de pão sobre a cabeça, e as aves comiam do topo da cesta. José interpretou o sonho do padeiro. Em 3 dias, Faraó o executaria e as aves comeriam a sua carne. Gente, muito forte, né? Aqui no 3º dia, era o aniversário de Faraó, e ele restaurou o copeiro ao cargo e executou ali o padeiro, exatamente como José havia interpretado. Então, aqui o copeiro, ele se esqueceu de José. Ele não lembrou de José, de ajudar a sair da prisão. Sabe o que eu acho interessante aqui? No 25 ao 27, que ele não lembrou de José. O que eu acho interessante aqui é o que Deus fez na vida desse homem. O que Deus transformou. José estava na prisão do Egito, junto com o copeiro e o padeiro. E Faraó, que havia ali desagradado o padeiro. José estava na prisão do Egito, certo? E junto com o copeiro e o padeiro do Faraó ali, naquela mesma prisão, estavam os 3 ou mais pessoas que haviam ali desagradado ao rei durante a estadia da prisão. E ambos eles tiveram sonhos misteriosos e ficaram angustiados por não conseguir, claro, interpretar. E aí José percebeu o sofrimento deles e perguntou o motivo de tanta aflição. E os prisioneiros explicaram seus sonhos, e José afirmou que Deus daria interpretação. Então o copeiro ele contou o seu sonho e o padeiro também.
A gente sabe a conclusão aqui. Mas aí o padeiro contou o sonho e José interpretou. 3 dias depois, aconteceu tudo. E no terceiro dia, que era o aniversário de Faraó, tudo aconteceu conforme José havia interpretado. E o copeiro foi restaurado ao cargo ao cargo e o padeiro foi executado, certo? Então, apesar da interpretação correta aqui, o copeiro, ele se esqueceu de José, deixando ele ainda na prisão, sem que Faraó soubesse da sua capacidade divina de interpretar os sonhos. Esse capítulo, queridos, o 40, ele mostra que como José ele se manteve fiel, confiando em Deus, e como as suas habilidades proféticas começaram a se manifestar, preparando ele para eventos maiores que ali iriam acontecer nos próximos capítulos, né? Aqui no capítulo 41, fala sobre José interpreta o sonho de Faraó. Vamos lá. Chegando aqui no 41, eu me vi dentro desse 41, gente, eu amo José. O personagem José, a pessoa de José, é um grande exemplo. Foi um homem digno, realmente. Sofreu muito. Eu sou muito fãzaça de José e Daniel. Primeiramente de Cristo. Mas vamos lá. Aqui no capítulo 31, versos 1 ao 3, no 41, tá, gente? 2 anos depois, Faraó sonhou que estava diante do rio Nilo. E o do rio que subia 7 vacas bonitas e gordas que pastavam. E logo depois, outras 7 vacas magras subiam e ficaram ao lado delas. As vacas feias devoraram as vacas gordas. E Faraó, ele acordou. Mas aí ele dormiu novamente e sonhou outra vez 7 espigas de milho viçosa e cheias que nasciam no mesmo pé. Depois 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental ali que cresciam ao lado delas. Aqui nesse 47 fala sobre as espigas mirradas que devoraram as espigas cheias. E Faraó, ele despertou. Ele despertou o seu espírito e ficou perturbado. Aí foi quando ele clamou por todos os adivinhadores ali. Ele chamou, não clamou. Ele chamou por todos os adivinhadores e sábios do Egito. Mas aí ninguém conseguia interpretar os seus sonhos. Então o copeiro se lembrou de José. O copeiro contou que no cárcere um jovem hebreu interpretava os sonhos dele. E do padeiro ali. E tudo se cumpriria. Exatamente como havia dito. E Faraó mandou chamar José. Aqui no 41, versos 13, ele mandou chamar José. Olha que interessante. E como ele interpretou, assim aconteceu a mim e foi restituído o meu cargo e ele foi enforcado. Aqui nós vemos onde a honra já começa na vida de José. Ele trago da prisão, né? Vestido, e Faraó lhe disse: ouvi me dizer que podes interpretar os sonhos e tal. E aqui no 41, versos 16 ao 18, José lhe responde: não sou eu, mas é Deus que dá a resposta. E aí Faraó contou os sonhos das vacas gordas e vacas magras. As vacas magras devoraram as vacas gordas, mas mesmo assim continuaram feias e mirradas. E aí no 41, versos 22 e 24, aqui fala que depois do sonho das espigas, ele repetiu, né? Repetindo que os sábios do Egito ali não souberam de dar, não sabiam falar, né? E aí José disse que o sonho é só um. Deus revelou o que fará as 7 vacas gordas e as 7 espigas boas. São 7 anos de fartura e 7 vacas magras. As espigas mirradas são 7 anos de fome. Esses 7 anos aqui de muita abundância virão sobre o Egito, assim disse José, né? Mas depois haverá 7 anos de fome. E será tão severa que a fartura será esquecida. Gente, isso aqui é muito sério. Eu vejo isso aqui nos dias atuais. Não ainda haverá uma abundância, um avivamento. Depois, eu acredito que
cairá uma situação que muitas pessoas precisam estar realmente firmadas em Cristo, tá, gente? Essa parte aqui, ela me chamou muito a atenção. Aqui no 41, do 34 ao 36, ele sugere recolher a quinta parte da colheita durante 7 anos bons, para que haja provisão nos 7 anos de fome. E a proposta que agradou a Faraó e os seus oficiais. E Faraó diz que haverá alguém mais sábio em quem esteja o Espírito de Deus como José. Gente, isso é muito forte. Imagina, Faraó, vou até tomar uma água aqui. Imagina isso, gente. Isso aqui é honra. Eu choro muito quando eu vejo o livro de Gênesis, essa parte. Apesar que ela é mesclada, uma hora tem José, outra hora não tem. Eu acho muito maravilhoso, gente. Desculpa que interferir. Mas aí José, ele foi proclamado diante de todos, né? E ele recebeu o nome de egípcio, Zefanete Paneia. Zefanete Paneia. Ele casou-se com Asenate, filha de Azafenate, né? Azafenate, gente. Forte isso, hein? Ele casou e teve filhos. E o interessante aqui, né? É a abundância que Deus trouxe para a vida de José. Vamos lá. Aqui seu nome foi Zefanete Paneia e casou-se com Asenate, filha de Potífera. Vamos lá. Com 30 anos, José ele começou a sua missão. Durante aqui os 7 anos, aqui no 46 e 48, versículo, tá, gente? Ele é bem extenso. No 41. Ele vai até no 56, tá? E aqui, eu aprendi tanta coisa, gente. 57, perdão. O 41 vai até no 57, versículo. Aqui no 48 ao 46, fala que José, aos 30 anos, ele começou a sua missão. Durante 7 anos de fartura, e aí ele reuniu grandes quantidades de mantimento da cidade. E o trigo era como a areia do mar. Olha que coisa maravilhosa, gente, isso aqui. O cara, ele foi muito, muito inteligente. Era como a areia do mar, impossível de contar. Sabe o que eu vejo aqui, gente? É quando Deus, ele coloca algo na sua mão que você consegue ser próspero. Isso aqui é prosperidade. Não é só o dinheiro, gente. A prosperidade, ela anda conosco. É um dom, sabe? É algo muito além. Então, o trigo era como a areia do mar. E José, ele teve 2 filhos. Manassés, Deus me fez esquecer o meu sofrimento, e Efraim. Deus me fez prosperar na terra da aflição. Acabaram-se ali os 7 anos de fartura e começaram os 7 anos de fome, como José havia dito. E quando o povo, aqui do 55 ao 57, tá? Aí eu vou fazer o 42 aqui para vocês. Quando o povo clamou por pão, Faraó, ele mandava procurar José. Então ele abriu ali o celeiro, vendeu os alimentos e a fome atingiu toda a terra. E todas as nações vinham ao Egito para comprar de José. Gente, isso é muito forte. 2 anos. 2 anos Faraó teve 2 anos depois Faraó teve 2 sonhos perturbadores. Aqui fala sobre as vacas gordas, sobre as espigas, sobre a honra de José, quando o Faraó mandou ali chamar José. Essa interpretação, ela não vinha de José, mas ela vinha de Deus. É um dom, gente, dom de sonhos, de revelar sonhos. E aqui ele explica que os 2 sonhos eram um só. José lhe aconselhou o Faraó a escolher um homem sábio, prudente, para administrar o Egito e escolher ali a 5ª parte da produção dos anos de fartura e armazenar alimentos para enfrentar os anos de escassez.
E aqui onde entra a honra de José, né, de escravo para governador sobre toda a terra do Egito. Então, gente, Deus deu autoridade para esse homem, para simbolizar que ele colocou a mão ali sobre aquilo que Deus estava presente. Deus nos prepara, né? Então, no pescoço ali, José começou a se vestir, né, para simbolizar o povo, porque, afinal de contas, ele ocupava um cargo muito, muito alto. E para simbolizar, colocaram ali na sua mão um anel para selar. Ele se vestiu de linho fino, pôs um colar de ouro no pescoço. José, ele recebeu o nome de Zefenate Paneia, e foi-lhe dada por esposa Azanate, que é a filha de Potifera. Então, queridos, José, ele tinha 30 anos quando ele começou a governar. E ele foi preso aos 17 anos. Foi pego pelos irmãos, lançado numa cisterna, depois foi vendido. O que eu quero dizer aqui para vocês? Terminando 7 anos de fartura, começaram 7 anos de fome. E José havia ali anunciado a escassez. Atingiu não apenas o Egito, mas também todas as terras ao redor. Quando o povo clamava por pão, o faraó enviava a José. E aí ele abriu um depósito que vendia os mantimentos. Assim o Egito se tornou o centro de provisão. E pessoas de todas as nações vinham comprar alimentos. Pão com José. Queridos, aqui no 42, eu vou resumir também. São 3 capítulos que eu resumi, tá? 40, 41, 42. Nós vamos... O que eu entendo aqui? Havia fome naquela terra. Jacó soube que havia mantimento. No Egito, aqui é onde entra a história bem bacana. Que é onde Jacó, ouvindo que havia trigo no Egito... capítulo 42, versos 1 ao 3, tá, gente? Aqui eu vejo os filhos de Jacó, pelo que a palavra relata, irem comprar esses alimentos. Porque a palavra relata que José, quando ele olhou os irmãos, Jacó, ouvindo que havia trigo no Egito, disse a seus filhos irem comprar alimento. Então, 10 irmãos de José desceram ao Egito, mas Benjamim ficou com o pai. E aí Jacó temia que algum mal acontecesse com Benjamim, porque ao chegarem os irmãos se apresentaram ali diante de José, que governava a terra e vendia mantimentos, eles se curvaram diante dele. Lembram lá do sonho? Vou tomar uma água aqui. Lembram lá do sonho? Pois é, nesse sonho a gente vê o quê? A gente vê já Deus trabalhando no caráter. Às vezes, necessariamente Deus, ele molda o nosso caráter. Infelizmente, tem coisas que acontecem que não é porque a gente quer, mas é porque é necessário. E aqui eles explicaram que eram 12 irmãos, né? E no 42, 13 e 15, eram 12 irmãos, filhos de um homem em Canaã. Um já não existia e o caçula estava com o pai. E José disse que só seriam provados a trazer o irmão. Ou seja, ali ele determinou que um deles fosse trazer o irmão menor, enquanto os outros ficariam ali presos. E depois ele mudou os planos. Todos voltariam menos um, que foi levando ali o trigo para sua casa. José lhe exigiu que trouxessem Benjamim. Os irmãos reconheceram que estava sendo punido por causa do pecado contra José. Mas eles não sabiam até então quem era José. E Rúben os acusou de não terem dado ouvidos a ele antes. Ou seja, José ali escutava e ele começou a se emocionar. Ele se afastou para chorar. A palavra diz aqui no 22 ao 24,
Rúben respondeu dizendo, não vou-lo dizia, não pequeis contra o menino, mas não ouviste, vedes aqui o seu sangue também é requerido, ou seja, vocês estão pagando o que vocês fizeram com o irmão de vocês. Então, gente, José se afastou e fez isso. Rúben, ele não parava de acusar os irmãos. Então, o que aconteceu aqui, né? Rúben os acusou de não terem dado ouvidos a ele antes, e depois voltou e prendeu Simeão diante deles. E mandou encher seus sacos de trigo, devolveu o dinheiro e dá as provisões no caminho. Um deles viu o dinheiro e todos ficaram amedrontados, pensando no que Deus estava fazendo. E chegaram a Jacó e contaram que o governador do Egito lhes havia falado, incluído a exigência de levar Benjamim para provar a honestidade deles. Ou seja, foi colocado algo ali na comida, no trigo que eles levavam, e aí eles foram acusados. E levaram um deles, que foi Simeão, né? Gente, o que eu vejo aqui é o seguinte: Deus, ele trabalha na simplicidade. Benjamim era filho de Raquel, assim como José, certo? Quando ali os irmãos concordaram com Jacó em poupar o irmão mais jovem, a viagem revelou o quê? Que tinha amor por ele, a consideração pelo pai. Isso é um tratamento, gente, dispensando ali a Benjamim. Não era de ódio, mas com o que foi feito lá no passado, os irmãos não queriam fazer novamente. Então, o encontro com José e os irmãos aqui no 7 nos faz ver as lembranças de ter vindo ali à mente de José. Isso aqui, gente, é cura, tá? Isso aqui é cura, é restauração. E isso traz para muitas pessoas o que acontece hoje com todo ser humano. Infelizmente, o ser humano hoje é movido pelas emoções. Então, aqui nós vemos o complemento de situações que acontecem hoje em dia. E chegando Jacó, eles contaram ali que o governador do Egito tinha incluído as exigências de levar Benjamim. Somente isso, disseram que ele suspeitavam que eram espiões, mas aí acreditaram que se levasse um irmão novo, Simeão ficava como refém até que voltassem com Benjamim. Aí quando eles esvaziaram os sacos, como aqui eu havia dito, eles encontraram dinheiro. Então Jacó se lamentou e José não, até então não era lembrado aqui. Simeão estava lá no Egito e agora pediam Benjamim. Então Rúben ofereceu até a vida dos seus 2 filhos como garantia de que ali ele ia pegar Benjamim e levar para José. E eu acredito aqui que seja uma forma que Deus trouxe para José, muita sabedoria, né? Porque havia fome na terra e Jacó soube que ali era o momento de correr atrás. José disse que só acreditava se eles trouxessem o Benjamim, o irmão mais novo. E o que ele fez? Ele foi esperto, ele reteve Simeão como refém. E encheu o seu saco de trigo e devolveu o dinheiro deles dentro Então, eles retornaram, contaram a Jacó tudo o que aconteceu, como seria o necessário para Benjamim. Era necessário eles levarem Benjamim. E Jacó ficou aflito, preocupado, recusando a enviar o filho mais novo, porque ele já havia perdido um. Gente, aqui nós vemos uma real situação. Vamos para o 43. Aqui no 43, a gente vê a fome que continuava na terra. Quando os filhos de Israel voltaram do Egito, Jacó ele percebeu que havia esquecido de Benjamim. E ele disse, tenho medo de que algo de mal aconteça a ele. E não enviarei ao Egito. Ou seja, ele perdeu um filho querido, ele não ia perder outro. E aí Judá, aqui no 43, versos 4 e 6, insistiu dizendo que ele não levasse Benjamim. Poderia comprar mais alimentos, e aí Jacó finalmente concordou.
Ah, mas se eu não levar, pai, eu não vou poder comprar os alimentos, né? E aí Jacó concordou, confiando em Deus. Então preparou os presentes para o governador do Egito e deu a Benjamim seus filhos e foram lá. E eles partiram para o Egito, levando os presentes, e cada um trouxe dinheiro em seus sacos. E Jacó disse a eles: lembrem-se, devem agir com honestidade, consideração diante do governador. E aí Judá assumiu a responsabilidade de levar Benjamim, dizendo que ele seria pessoalmente responsável pela segurança dele. E aí ele falou com Jacó, assegurando ali que traria o irmão de volta. Eles não queriam, gente. O pai já velho. Imagina essa situação aqui. É uma das histórias que eu gosto muito. É a história de Jacó. Não é a história de Abraão e nem de Isaac, mas é de Jacó. Ela bem interpretada, ela nos traz muita clareza dos dias atuais. Eles chegaram ao Egito e viu José novamente. Simeão estava com ele preso. José perguntou se estavam bem. E eles se curvaram respeitosamente. José perguntou sobre a família deles. E eles falaram, né? A família, como é que vai o pai de vocês? Aí eles falaram de seu pai e do irmão mais novo que eles trouxeram ali. Ai, gente, isso aqui é emocionante, é sério, muito emocionante. Essa parte é muito linda, onde ali ele se apresenta e fala assim, olha, a gente trouxe aqui Benjamim, porque senão a gente não ia comer, né? E então solta o nosso irmão, a gente trouxe dinheiro, por favor. Não lembrando eles do mal que eles fizeram lá atrás. E aí José ele se comoveu ao ver Benjamim, mas se manteve a sua postura diante dos irmãos e mandou que os servos preparassem um lugar para que comessem juntos, ali separados. Estavam separando cada grupo cuidadosamente. Então, os irmãos ficaram surpresos com o tratamento de José e cada um recebeu seu lugar à mesa e ele deu atenção especial para Benjamim. E eles comeram, José observava atentamente para ver se alguém reclamava ou agiria ali de maneira suspeita, né? E aí, o coração de José estava o quê? Apertado. Porque ele estava lembrando do passado. Se imagina, gente. Isso aqui é muito forte. É o que muitos passam nos dias atuais. Eu não digo que foi vendido, eu não digo que foi lançado numa cisterna. Mas o emocional desse homem estava preso há anos. E ele tinha duas escolhas. Ou manter aquela situação em sufoco, que era o seu emocional, ou ele liberar o perdão. Mas quem tem Deus sabe a direção que deve seguir. E aqui o coração de José se alegrou, mas ele ainda se mantinha a descrição, porque os irmãos, eles não perceberam as suas emoções, a emoção de José, né? E José deu a Benjamim 5 vezes mais a porção do que os outros irmãos, né, ali. E aí eles se maravilharam, né, pela generosidade de José. E aqui nós vemos o quanto José, ele foi fiel. Só para a gente finalizar aqui o capítulo 43, trazendo aqui para vocês essa maravilha. A gente traz porque a gente entende. Aqui no 44, a astúcia de José para deter os seus irmãos. José disse aos seus servos para encher os sacos dos seus irmãos com alimentos e colocar o dinheiro de cada um dentro do saco. E ele mandou colocar ali um cálice de prata no saco de Benjamim. E de manhã cedo, os irmãos, eles partiram ainda bem cedo. E aí, José ordenou que os seus servos perseguissem e lhe dissesse: por que retribuíram o mal pelo bem? Por que roubaram o meu cálice? Então o irmão respondeu com medo, que foi o responsável, afirmando que jamais faria algo assim. E aí eles se consideraram inocentes, disseram
que ninguém mais da família poderia ter feito isso. Aqui no 44, versos 10 e 12, o servo ele insistiu que o culpado deveria ser encontrado. E eles foram levados de volta à cidade. Lá vai de novo, né? Ficaram com medo, trouxeram os sacos diante de José, que ainda ali disfarçava. Então, quando o cálice foi encontrado dentro do saco de Benjamim, os irmãos rasgaram as suas roupas em desespero. Obviamente, por quê? Porque Judá, ele se aproximou de José e disse: o que vamos dizer ao nosso pai? O que nós vamos dizer ao meu senhor? Como é que eu vou justificar isso diante de Deus? Então, aqui, ele traz aqui o que ele fez com o irmão. Judá, ele relembrou José de como havia vendido o seu irmão mais velho. E José, lá no passado, né? E disse que ele poderia punir ele, se fosse necessário, por todos que... ele tomou as dores de todos e pediu ali, mas que levassem Benjamim. E José, ele detalhou a situação da família, a família do pai e do sofrimento de Jacó, se Benjamim não retornasse, né? Então, assim, imagina, olha, por favor, deixa o meu irmão aí, por favor, por favor. Gente, isso aqui eu tô rindo, mas isso aqui é uma situação muito séria, em que os dias de hoje e atuais, a gente vive em situações que a gente vê pessoas com mágoas. E aqui, por um momento, José endureceu o seu coração. Judá ainda disse: se eu não trazer o menino de volta, você estará punindo-nos severamente e nos destruirá e destruirá o nosso pai de tristeza. E aí Judá, ele ofereceu a sua própria vida em lugar de Benjamim, mostrando a total responsabilidade e a coragem diante dele. Então ele suplicou que José poupasse Benjamim e que ele levasse a punição. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é um resumo do que Deus é capaz de fazer. Do que Deus é muito além do que as nossas necessidades. Deus, ele conhece o nosso coração. José, ele provou os irmãos até naquele momento para saber se eles permaneciam com o mesmo caráter. Mas aí, diferente de Benjamim, se ofereceu ali, diferente ali de Benjamim, eles começaram a defender Benjamim, porque eu acredito que eles se arrependeram e viram que o pai já era mais velho, bem mais velho, e que talvez não teria mais força para ali perder mais um filho. Então Deus, ele espera de cada um de nós atitudes que nós mostremos verdadeiramente o arrependimento sincero, sabe? O desejo da mudança, de parar de resistir, de parar de ser soberbos, sermos humildes, como diz em Tiago 4,6. Aqui nos mostra o quanto Deus e a sua misericórdia, ela é para conosco, amém? Eu quero trazer esse 40, 41, 42 e 43 aqui, e 44 versículos. Trouxe 4 versículos aqui pra gente, 4 capítulos inteiros, resumidos, para que a gente viesse, em nome de Jesus, aprender mais um pouco. Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus. É isso mesmo, feijão ponta de estoque, varejão do peso. São queijos, revestimentos e porcelatos com preços imbatível. É isso mesmo, venha aproveitar, feijão ponta de estoque.